Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Damas de Ferro. E hoje eu venho trazer aqui, uma frase, Estou certo, porém, de que nada fez tanto para destruir as garantias jurídicas da liberdade individual quanto a busca por essa miragem de justiça social. Eu sou aqui o seu host, o Rafael Zlatinski, e estou com a minha co-host, a Lohane Cardoso. Tudo bem, Lohane? Tudo bem, olá, ferrenhos. Hoje a minha frase é um pouco menos filosófica. Imposto é roubo e sonegar a legítima defesa. Perfeito. E também hoje estou aqui, com o fundador do Ideias Radicais, o sócio não decisório, da SET, embaixador do Free City Society, e também conselheiro administrativo do Instituto Livre Mercado, o Rafael Lima. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, eu tô aqui com a camiseta que eu tava usando quando eu tava do lado do Boulos lá na reunião com o Datena. Cara, muita gente achou que era eu ali. Que fosse você também. É porque eu vivo usando umas camisetas dessa cor e falaram que até o jeito que a pessoa sentava era igual ao meu. E eu olhei o vídeo e falei, cara, é verdade, parecia eu. Mas assim, na verdade, galera, era eu mesmo, eu vou ser vice do Boulos, tá? O plano é o seguinte, eu vou entrar de vice dele, lá por março, abril do ano seguinte, 2025, a gente vai passar a perna nele, dar o impeachment, eu vou assumir como prefeito e a gente vem de São Paulo pro Elon Musk. Ok, esse é o plano. Só não conta pro Boulos, não se preocupe. É tipo aquela figurinha, do vai dar o golpe, Exatamente. Mas vamos lá, minha frase hoje é do B.F. Skinner, um dos grandes psicólogos de análise do comportamento, que ele fala que uma falha não é necessariamente um erro, às vezes é o que as pessoas fizeram nas condições que elas tinham. Que eu acho que é bem um pouco do tema que a gente vai pegar aqui, mas eu já tô falando demais. Manda ver. Uhum. Bem, Rafael, eu gostaria de perguntar sobre a questão, como que você vê que começa a surgir, essa questão do ANCAP, onde que a pessoa do nada se tira porque não é informado, não é ensinado nem nada, Essa ideia mais talvez libertária. Cara, eu tô inclusive escrevendo um livro sobre isso, é um livro de introdução ao libertarianismo, eu chamo de o guia de campo do libertarianismo, que é, você está entrando agora nesse espaço, tem muita coisa complicada, eis um guia 4 rodas para você não se perder na discussão. E uma das coisas que eu falo é que, assim, libertarianismo, ele primeiro, geralmente, 90% mais dos casos, ele entra primeiro pelo fígado ou coração e depois pelo cérebro. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas que eu conheço, que já conversou disso comigo, e a minha experiência própria, é que quando você descobre libertarianismo, você descobre que ele é meio que aquilo que você já achava. Só que agora deu uma certa estrutura, e você percebeu eu não sou maluco. E essas coisas que eu achava que eram problemas, de fato são problemas, e esses valores ou coisas que eu já tinha não são só coisa da minha cabeça, isso aqui é uma teoria válida. Eu já ouvi isso de muita gente. E eu acho que isso vem muito de valores básicos, isso vem muito assim da tua visão de mundo, e mas é muito raro você conseguir dentro do ensino trivial hoje, do ensino normal hoje, encontrar alguma coisa que te dê essa introdução, Eu encontrei nas internets por aí, eu imagino que a maior parte das pessoas que está nos ouvindo também, e é por isso que eu escolhi esse tema de assim, como é que se cria esses valores morais, como é que você cria na cabeça essa predisposição ou população de risco, digamos assim, a ser um ANCAP. Uhum. Eu sinto também um pouquinho dessa parte de risco, Pelo menos que eu tive lá na Bienal, quando aconteceu todo aquele evento lá, maravilhoso, E realmente, o pessoal, ele tem uma certa aversão, Ainda mais as dificuldades que eu tive também quando eu tava junto com um grupo. Mas, sei lá, como que... Até gostaria de entender um pouquinho a sua história. Como que você se tornou libertário, Eu tava pensando nisso, esse podcast, em parte, ele é a minha história de como eu virei um libertário, em parte é tentar tirar algumas coisas disso para algumas coisas teoria mais genérica ou universal. Eu ainda não tenho uma teoria genérica universal de como criar um ANCAP, quando eu tiver isso, se preparem, eu vou lançar um curso. Mas, cara, a minha história pessoal, assim, inclusive eu conto isso no meu livro, Spoilers, eu acho que a primeira coisa, assim, que foi o meu primeiro acordar para o que eu estado é o seguinte, eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe teve uma história de vida muito difícil. Quando ela era criança, bem criança, assim, 7 anos de idade, ela desmaiava de fome na escola porque meus avós não tinham dinheiro para comprar comida.
né? Então, assim, ela passou por muitas dificuldades, ela morou em cortiço, e ela saiu disso trabalhando para estudar, estudando para trabalhar. Então, trabalhando para conseguir gastar com algum estudo, e pegando o resultado desse estudo para ganhar mais, para estudar mais alguma coisa. Foi essa escadinha que ela fez, e eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo essa ética de trabalho, eu cresci vendo essa forma de pensar. E assim, minha mãe, ela fez um curso técnico de secretariado na Escola da Antártica. Sabe a cerveja Antártica? Exatamente. Isso um pouco lá atrás, né? Então, assim, não foi escola pública, não foi a universidade pública e tudo mais. Foi iniciativa privada. Ela subiu nisso, ela sempre trabalhou em empresa e tudo mais. E é isso que eu via, né? A gente existe uma tendência humana de você achar que aquilo que você aquilo que está ao teu redor quando você cresceu é o normal e certo. A gente não para pensar muito nisso, mas é uma tendência humana, né? Então, eu cresci achando que o normal é isso, né? Então, eu não tinha exatamente muito contato com o Estado. Tá bom que meu pai era professor de universidade pública, mas eu não tinha muito contato com ele, ou o que era o trabalho dele, ou o que era aquele troço, né? Moleque, assim, sei lá, 8, 9 anos de idade, não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E quando eu tinha, sei lá, uns, 13, 14 anos de idade, que eu já tinha visto minha mãe trabalhar muito, subir muito na vida dela, ela tomou uma autuação da Receita Federal porque ela declarou a minha pensão errado, alguma coisa assim. Porque ela não entendia disso, de como que fazia para declarar e tudo mais, e aparentemente não tinha. E ela tomou um garfo de imposto de renda do tamanho de uma casa e teve que tomar crédito para pagar, porque ela não tinha dinheiro, né? Ela ganhava um dinheiro muito apertado para cuidar da gente, e ela recém tinha conseguido comprar um imóvel. Porque ela foi economizando dinheiro ao longo da vida, aí, vende o carro, pega um negócio, pega FGTS, faz não sei o que, junta, né, vende os troços, tal, pede emprestado um pouco por irmão, comprou um apartamento em 2003, 2004, ainda era muito difícil comprar naquela época, e, ela tinha um orgulho gigantesco disso, né, e então ela tava bem com outro dinheiro, ela comprou a casa, botou todo mundo dentro, assim, a gente nem tinha tantos móveis e tal, mas eu tinha visto ela, assim, bem guerreira ao longo da vida, né, e eu lembro que a gente tava na cozinha desse apartamento e ela descobriu isso, né, e acho que ela desligou o telefone, né, porque não tinha celular, ela até tinha celular, mas desligou o telefone, entrou na cozinha e daí ela falou disso, né, e foi a primeira vez que eu vi a minha mãe entrando em desespero. Então eu acho que todo mundo, quando criança, tem esse momento em que você vê algum dos seus pais numa situação de fragilidade. Isso é muito marcante. E eu vi ela entrando em desespero, chorando, não sabendo o que fazer, de como é que eu vou pagar isso. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha nada, tinha um trabalho relativamente simples, não era de família rica e tudo mais. E ela teve que tomar um crédito no banco para pagar, e ficou pagando parcelado isso um puta tempo. E, cara, foi naquela hora na minha cabeça que alguma coisa na minha cabeça virou uma chave de, mano, isso aqui tá errado, bicho. Isso aqui, vocês fizeram alguma coisa errada aqui, eu vou me vingar, cara. Isso aqui, vocês mexeram com a pessoa errada, bicho. Isso aqui vai ter consequências, sabe? E eu acho que esse foi o primeiro estalo, assim, mais explícito que eu tive. Agora, teve várias outras coisas na minha vida que foram meio que me preparando pra isso. Não sei se responde a tua pergunta tanto assim. A questão é que, por exemplo, né, até gera uma dúvida sobre isso, porque uma coisa que eu vejo bastante é que as pessoas têm esse estalo, você vê que muita gente, né, tem aquela questão de horror, né, ao Estado, mas fala que it is what it is, né, tipo, é isso mesmo e aceita, né, e convive com isso, né, não consegue conceber alguma coisa que talvez seja diferente desse mundo, né. Rafael, que é difícil, né, pô? Tu acha que foi o teu start, assim, pra você começar a levar essas ideias pra frente através do Ideias Radicais? Tá. Assim. Isso foi bem mais... Eu faço várias coisas em vingança, assim, pra ser sincero. Eu perdi uma empresa pra Dilma. Eu tinha uma empresa que importava e revendia baralhos no Brasil, né? Quando eu era mágico, tal, isso foi bem mais pra frente, em 2014. E eu tinha essa empresa tal, e ela tava dando muito certo, tava crescendo num nível em que, assim, eu tinha um problema estúpido, porque era o lucro que eu tinha das vendas dos meses anteriores não conseguia cobrir e inteirar um caixa suficiente para eu fazer as compras dos meses seguintes, de tanto que a demanda crescia.
Então eu tive que ir para crédito e umas coisas assim pra conseguir atender, cara. Não dava, sabe? Eu tava crescendo pra caralho e tal. E aí, quando a Dilma foi reeleita, o dólar foi pro infinito e além, o meu preço de produto mais que dobrou. E eu tive uma carga minha roubada por fiscais de viracopos, basicamente, né? A famosa carga roubada cobrando propina. E aí, essas duas coisas deletaram essa empresa. Eu já era libertário, né? Eu já era ANCAP e na época eu já tava querendo aposentar de mágica, eu já não tava curtindo tanto, acho que eu dei um burnout mesmo e falei, não quero mais isso aqui. E eu já tinha Ideias Radicais como um canal que eu tinha criado, tipo, só pra falar uns troços de vez em quando. E ali eu falei, cara, uma das regras básicas que eu tenho na minha cabeça também é que ações têm que ter consequências, sabe? Vagabundo não pode fazer as coisas e não se fuder depois. Não, se isso não acontece, nós temos um problema na sociedade. Por isso que, por exemplo, o meu herói favorito é o Punisher. Que ele é o cara que simplesmente caça quem não se fudeu e fode os caras. Tipo, entendeu? Eu sou uma força kármica de equilíbrio. Eu adoro esse cara. Eu adoro esse conceito. E eu queria honestamente me vingar. E eu não sabia muito bem o que fazer, e a reeleição dela foi em outubro de 2014, né? Abril de 2015, eu vi um evento da estadual do SFL, né, lá em Curitiba, que era o Osterman, o Marinho e o Hélio Beltrão palestrando. E tava uma sala grande, cheia de gente, um monte de discussões e tudo mais. E eu pensei, pô, mas eu acho que tem mercado pra falar dessas ideias, porque se tem umas 200 pessoas pra ver isso aqui em Curitiba, eu acho que assim, vamos fazer uma conta meio blá. Deve ter umas 100 mil pessoas pra querer ouvir dessas ideias aqui no Brasil. Pô, se eu criar um canal e conseguir alcançar essas 100 mil pessoas, deve dar pra fazer um negócio aqui. Né? Sei lá, vendo umas camisetas, não sei. Alguma coisa acontece aqui que eu consigo pagar minhas contas e depois a gente vai vendo, né? E aí que eu resolvi virar a chave pra um profissional. E desde o começo com essa mentalidade profissional mesmo, e o plano era muito simples, né? Eu só vou tentar juntar essas 50, 200 mil pessoas, muito largamente falando, conversar bastante com elas e entender quais são os próximos passos. E estamos aqui há quase 8 anos depois. A questão é que, por exemplo, né, o que eu vejo muito, por mais que existe, né, essa revolta nossa interna, né, como você estava falando mesmo, do coração, do estômago, né, a questão é que eu vejo que muita gente, mesmo assim, né, acaba abraçando ideias coletivistas porque acham melhores, né, e a ideia que eu até gostaria de conseguir, até se possível aprofundar, seria mais justamente entender essas questões culturais do quais as pessoas acabam aceitando isso, né. Eu já vi, por exemplo, pessoas, né, que se dizem comunistas, assumidamente comunistas, né, que falam que acredita mesmo no negócio, tem toda a versão a instituições capitalistas, incluindo o banco. Horror. E mesmo assim a pessoa, no final, ainda tá tomando o pau do Estado, se ferrando, de verde e amarelo, com ódio ainda do Estado, mas mesmo assim ainda continua sendo comunista, né? Então, sabe, a pessoa mesmo nessa questão, sei lá, como se fosse quase que patológico de ela ter esse conflito dela, né, de justamente ela saber que na verdade isso daqui tá errado, mas ainda acreditar nisso, sabe? Você quer saber como é que isso acontece? A gente poder até conversar melhor sobre isso. Por que isso acontece? Eu sempre me admiro com isso, mas por isso que volta aquela frase que eu abri, né? A gente tava falando das frases antes, pensei, cara, é essa, né? Então, às vezes, as pessoas, quando elas erram, na verdade, elas estão tentando fazer o melhor com o que elas têm. Então, assim, essa pessoa simplesmente não teve o equipamento mental, cultural, moral, intelectual para entender o que está acontecendo com ela, né? Eu não sabia, mas tu é de psicologia também, né? Você é terapeuta, aliás, né? Isso. E eu tenho um background de psicologia, não cheguei a me formar, mas eu cheguei a estudar bastante, cheguei a atender, inclusive, como terapeuta. E assim, via de regra, a origem do problema das pessoas é elas mesmas, ou alguém que não sacou que ela é a origem de um monte de problemas, mas ela se recusa a melhorar, ou entender isso, então todo mundo ao redor dela acaba tendo que fazer terapia. Via de regra é isso. Então assim, salvo casos psiquiátricos em que a pessoa tem algum problema, tipo esquizofrenia, psicose, borderline, sei lá, se ela tá no espectro do autismo, então ela não consegue entender certas coisas, tipo, é uma incapacidade neurológica. Salvo esses casos, as pessoas tendem a ser a origem do problema delas porque elas não entendem o que elas estão fazendo. E como ninguém explicou para elas o que elas deveriam fazer certo, elas continuam fazendo o que elas sabem e não entendem que isso aí continua cavando o buraco delas. Sim. Isso, amplamente falando, é a quase totalidade dos problemas que as pessoas têm hoje.
E quando a gente vai para essas coisas ideológicas, também é a mesma coisa. Quer dizer, a pessoa cresceu e talvez ela até tenha entrado em contato implicitamente ou indiretamente com valores bons do que a gente defende aqui. Mas ela não sacou, não juntou as coisas ali, né? Não conseguiu transformar isso em os comportamentos dela do dia a dia. Os exemplos não solidificaram, os pais não fizeram um bom trabalho ali. E ela não conseguiu entender isso, e alguém chegou lá e botou um framework na cabeça dela de comunismo, que meio que encaixou com o que ela já achava, e as pessoas, quase ninguém examina todas as suas ideias para ver se todo mundo encaixa, a maior parte das pessoas, se não quase a totalidade, nunca faz isso. Então ela meio que achou que casava mais ou menos com o que ela já achava, talvez ela já era meio do contra, já queria desafiar as coisas um pouco, que é um ímpeto humano compreensível, especialmente quando você tá sub-18 ou sub-22, e ela acabou caindo nessa coisa, e ninguém ideologias boas, né, acaba sendo uma seleção natural. Boas no sentido de serem boas ideologias internamente, não externamente. O comunismo é uma boa ideologia no sentido que ela é muito boa em se propagar, né, tô dizendo aqui, né, não é que ela seja uma coisa boa, se propagar, né? Mas ela se autossustenta muito bem e se espalha, né? Ideologias boas nesse sentido, elas são muito boas em vacinar a pessoa que porta ela contra a possibilidade de pensar outra coisa. Então o comunismo é muito bom nisso, né? Com aquela coisa toda de alienação, de exploração, de tudo mais, de você descontar completamente o outro, de você partir do suposto que se a pessoa discorda de você, ela tá automaticamente errada, e a discordância é um sintoma do erro dela, então a coisa correta é destratar ela ou obrigar ela para salvar ela porque ela é burra, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa entra nessa ideologia é muito difícil tirar ela, né? Ela fica repetindo essas coisas porque ela não consegue entender a origem das coisas ali. Mas eu acho que essa é a rota para muita gente virar libertária, né? Que é quando ela tá puta com alguma coisa e ali planta-se uma semente de liberdade que ela fala, opa, tô começando a entender. Tem uma história muito legal do Lew Rockwell, que é um dos fundadores do Instituto Mises, que ele eu não lembro a história exatamente, aí eu posso estar fazendo um serviço, mas ele tem um negócio que entrou na minha cabeça. Ele falou, cara, a maior parte das pessoas não está disponível, na maior parte do tempo, para fazer grandes questionamentos morais ou éticos. Porque assim, você tem mais o que fazer, né? Você tem os problemas da tua vida, você tem o teu não sei o quê, e se tá tudo mais ou menos bem, você vai parar assim e examinar, será que toda a sociedade tá errada? Mas tu tá ganhando bem, você tem a tua casa, teu carro tá legal, tuas crianças estão ok, entendeu? Você vai... Não, né? Geralmente, pessoas fazem esses grandes questionamentos de tentar, de acabar mudando como elas pensam a sociedade inteira quando algum grande trauma acontece com elas. Que força elas a pensarem, pera, cara, eu acho que tem alguma coisa fundamentalmente errada com o mundo. E no caso, ele fala isso porque no caso dele, o irmão dele, salvo engano, era da Força Aérea Americana e foi abatido por fogo amigo. Eu não sei se foi no Vietnã, se foi na Guerra da Coreia, se foi... Eu acho que ele tem idade o suficiente para ter sido Segunda Guerra Mundial, eu acho, não sei. Não, eu acho que foi Coreia ou Vietnã, não sei. Mas assim, cara, o meu próprio país matou meu irmão. Tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? Por que a gente tá nessa guerra lá no não sei o que, a troco de que a gente foi lá sabe, isso foi, ele fala que isso foi o que tornou ele primeiro anti-guerra e depois libertário. Eu acho que essas coisas precisam ter, não que eu goste delas, mas eu acho que elas acabam sendo momentos em que você reflete isso para as pessoas. Então, eu acho que a galera vira libertário quando você tem um puta sacode, você tem que pensar nas coisas. Uhum. Então, às vezes, esses caras, eles estão tendo uma situação confortável. Então, assim, coisas estão dando errado, mas não o suficiente para ele parar para se questionar, então toca, sabe? E ele tá condicionado a direcionar a raiva dele a uma coisa que não vai responder. Tem todo um espaço de gente ali que é de esquerda que vai reforçar esse comportamento dele, né? Porque seres humanos, eles buscam esse reforço de atenção, ou de carinho, ou de alimentação, ou de prazer sexual, né? São os reforços básicos de um ser humano. Então, quando ele vai lá e ele manifesta esse ódio ao capitalismo, pô, todo mundo à esquerda aplaude, acha ele legal, pá, né? Pô, legal, bonitinho. Ele ganha uma atenção, então vai se reforçando esse comportamento. Ele não vai questionar o que está acontecendo ali. E especialmente também quando você vai trocar de ideia, muitas vezes isso significa perder boa parte, se não quase todo o teu círculo social. Então você vai fazer isso. Tipo, qual é o incentivo, sabe?
Melhor você não pensar muito ou não questionar muitas coisas. Eu acho que todas essas coisas são bem humanas, sabe? Eu não tô falando de coisas tipo de ética ou teoria e tudo mais, eu tô falando de funcionamento da cabeça do ser humano. O que eu Eu acho que percebo... talvez, Rafa, que talvez essa inércia da população, quanto às ideias liberais, quanto a continuar acreditando nessas coisas do coletivismo, estejam atreladas talvez à pirâmide de Maslow, e elas estão preocupadas hoje, a grande parte do Brasil, nas coisas básicas, né? Segurança, se manter. Então, assim, eu acho que elas deveriam estar num patamar um pouco mais alto da pirâmide para elas começarem a pensar nessa questão de reflexão, de ideias e tudo mais, sabe? Não sei se você concorda com isso. Em parte, porque assim, para quem não conhece o conceito da pirâmide de Maslow, é a ideia de que existem necessidades mais básicas e mais superiores. Então, as mais básicas são alimentação, dormir, respirar, tomar água. E depois você vai para necessidades um pouco menos básicas, tipo abrigo, né, uma casa, tudo mais, transporte. E lá em cima você vai ter assim considerações filosóficas, espirituais e tudo mais. Tem alguns problemas com esse conceito, porque assim, por exemplo, por essa lógica você não teria considerações espirituais até o enriquecimento da humanidade. É só que a maior parte da nossa história antes da Revolução Industrial é guiada por considerações espirituais. Então, por exemplo, por essa lógica, os países com maior acessão de libertarianismo deveriam ser os mais ricos, e não a Argentina, que está prestes a eleger o Milei presidente, quem sabe. Então, eu acho que isso é um dos componentes da equação, mas não é o único. Eu acho que ele tem um alfa ali no meio da equação, mas também tem um beta, tem um monte de coisa ali no meio que vai alterar isso aí. Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais? Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Na verdade, eu acho que a gente nem pode simplesmente basear por que a pessoa escolhe X e não Y em uma questão única, né? E sim que existe N causas que geram, né? Por exemplo, você tá falando dessa parte reforçadora, né? Pegando mais a linha behaviorista, você tá pegando mais essa parte justamente reforçadora da pessoa, do porquê que ela acaba, né, decidindo isso. Agora, por exemplo, eu fico pensando no lado punitivo também, né? Diferente do comunismo, e a maioria do pessoal da esquerda acaba levando, por exemplo, transferir sua culpa, né? Como você mesmo disse, né? Aquela questão de, tipo, a culpa é do outro. Então, a partir do momento que você terceiriza essa culpa, você automaticamente já isentou da sua, né? Então, a ideia de liberdade em si, de trazer mais essa questão de responsabilidade, é algo que às vezes pode ser até aversivo para a pessoa, porque, não, peraí, eu tenho que ser responsável por mim, sabe? Tem um livro que sempre que eu vejo que as pessoas estão lendo, eu falo, cara, é um livro bom, mas é um livro perigoso, que é aquele Extreme Ownership, é isso? A Responsabilidade Extrema, dos Navy SEALs. Que, em resumo, o livro é o seguinte, né, o cara teve uma grande operação ali dos SEALs que teve problemas, e o comandante da operação teve que fazer um briefing de o que aconteceu, por que as coisas erraram, por que deu errado e tudo mais, o cara fez tudo pro estudo, e logo antes dele apresentar, ele parou e pensou, não, a culpa é literalmente toda minha, de um ponto até o outro. Por quê? Porque eu botei os caras lá, eu que treinei, eu que fiz não sei o quê, então o cara errou o treino, a culpa é minha, eu treinei ele. Ou a culpa é minha, eu que botei um cara com o treino errado ali, eu devia ter sabido. Então, é você partir, claro, tô tosqueando o livro um pouco, mas é você partir do suposto que literalmente tudo é culpa sua o tempo todo. O que é a minha mentalidade? Kobayashi Maru é um cenário, é uma coisa... Star Trek tem um filme que mostra o cenário da Kobayashi Maru, que tem a academia dos capitães que fala? Eu não sei português. Capitães das naves, e eles passam por várias simulações e tudo mais, de missões que eles têm que vencer e tudo mais. E uma delas é a Kobayashi Maru, que é uma simulação em que todo mundo perde e todo mundo morre. Ela é feita de uma maneira que é impossível você vencer.
O objetivo dela é humilhar o capitão e falar, sim, você está numa nave super poderosa, mas você ainda pode ser atropelado, respeita. Segundo, observar o capitão durante uma situação onde ele surta para ver o que acontece. E eu acho que era principalmente isso. E o Kirk, ele supera o Kobayashi Maru hackeando o sistema. Ele hackeia a missão e passa nela, e do Spock fica putaço e tipo, pô, mas você trapaceou? Ele fala, não, eu passei na missão. Uhum. Então a mentalidade do Kirk era, não importa a situação, tem uma jogada que eu posso fazer que eu ganho. Ah, não, mas o cenário era com o Kobayashi Maru pra você perder. Não, é uma simulação que eles estavam desafiando pra eu ganhar. Eu ganhei ela via hackear o negócio, eu resolvi. Então, tipo, nenhuma dessas mentalidades tá certa ou errada, só que era um debate moral, assim. Então ele tem essa posição, existe essa analogia dentro de estratégia de qual é a sua posição sobre a Kobayashi. De que existem situações onde você perdeu e acabou, ou todas as situações são salváveis, mesmo que com uma porcentagem extremamente baixa. E essa ideia do Stream Ownership é de sempre ter alguma coisa que você pode fazer. Só que quando eu vejo a galera lendo o Stream Ownership, eu sempre falo, cara, isso pode te botar em depressão. Porque quando você começa a ter essa mentalidade, é pesado. Sim. É muito pesado você pensar literalmente tudo de ruim que aconteceu comigo é minha culpa. Sim. Claro, a rigor não tá certo, mas essa é uma mentalidade boa de você ter para você saber como evitar as próximas, ou como analisar ou entender o que você poderia fazer e melhorar. Em oposto a nada é culpa minha. Eu sou uma vítima da sociedade completamente. Sim. Então, dois extremos perigosos, né? São dois extremos perigosos, sim. Eu não tô argumentando que todo mundo devia estar no Extreme Ownership, eu acho que não é para todo mundo. Eu tô, mas não me fez bem, mas eu não tenho escolha. Mas você ter essas posições cada vez mais na direção de Extreme Ownership é difícil de lidar. Então você puramente falar não é culpa minha, se isentar disso e completamente pra esquiva, não enfrentar os seus desafios, especialmente quando você tem, o que é a esquerda, uma comunidade de pessoas que não só está disposta a te receber nessa mentalidade, mas te incentiva a fazer isso e te premia quando você faz isso, porra, aí fica confortável, né? Uhum. Aí fica confortável. Quando você tem o Estado meio que já pede pra você fazer isso, tipo, ele só fala, cara, só seja preguiçoso. Eu não tô pedindo que você vá e faça. Eu acho que é uma das coisas que também faz com que o libertarianismo seja difícil de você implementar ou de convencer, porque você tem que pedir que as pessoas façam coisas. Em oposição à mentalidade estatista ou coletivista, seja lá qual for, que ela só fala, cara, só faz nada, para de achar, para de pensar, para de fazer. Só isso, só tipo ameba, enche a cara e vai pra lá. É muito mais simples para as pessoas fazerem isso. E a gente fica habituado com isso até na própria escola, né? Porque a questão é que a escola ensina literalmente a gente para ser um operador. Passividade. Sim. Passividade. Não é nem operador, é a noção de que aprendizado é passivo, linear, no mesmo passo de todo mundo e padrão. Sim. Então, você não é especial, você aprende na medida que os outros aprendem também nesse passo e tudo mais. Não tente avançar ou fazer um esforço, não existe sentido. Uhum. Tipo, existe esse currículo. Não tenha os outros interesses, porque eles não vão ser estudados, dane-se tudo que você acha. Só cala a boca, se conforma e segue esse troço. Então, assim, a mediocridade, ela é defendida e parabenizada, né? Inclusive, em quase todas as escolas não existe ponto pra você ter uma nota acima da média. E eu tinha isso quando era criança, tipo, eu tinha isso muito claramente. Eu ficava, cara, a média da minha escola é 6, por que eu vou tirar 9? Uhum. Não, por quê? Qual é a lógica? O que quebrou isso em mim, e eu recomendo isso pra todos os pais, quebre a escola, quebre a mentalidade da escola, quebre esse padrão, quebre isso, criando outras atividades, colocando os moleques em outras atividades. Isso foi uma coisa que meus pais fizeram. Meus pais, eles sempre tiveram... Aliás, eles tiveram sempre uma atitude que eles nunca me falaram isso, eu acho que explicitamente, mas pelo jeito de agir eles me passaram. De que, assim, é perfeitamente plausível que você seja potencialmente o melhor do mundo em alguma coisa. Seja lá o que for essa coisa. Então, assim, vamos botar o moleque lá pra jogar xadrez. Vai que ele é um grande mestre, aí a gente não sabe, ele tem a capacidade dentro da cabeça dele. Você fala assim, pô, mas é altamente improvável. Não, mas vai que. Uhum. Bota o moleque aí pra tocar piano. Vai que a gente descobre que, pô, sei lá,
a genética aí, o moleque é construído, gostou, as estrelas alinharam e ele vira o próximo grande, sabe, se você é um dos melhores pianistas do mundo, você vai ganhar uma puta grana, qual que é o problema? Então eles tinham essa atitude, e eu fiquei com essa atitude de assim, eu posso ser um dos 5 ou 10 melhores de alguma coisa no mundo, talvez. Pode ser assim, sei lá, patinação, não sei. Mas ainda assim, um dos 5 ou 10 melhores do mundo vai ter uma vida muito bem confortável, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso, não tem problema. É incentivo, né, da motivação. Não importa o que existe no mundo hoje, a gente tá num mundo complexo tal, que se você for realmente muito bom em alguma coisa, tu vai ganhar dinheiro com isso. Então tudo bem. E eles já tinham essa mentalidade nos anos 90, né? E eles me colocaram em várias coisas, e eu acho que a que mais instalou pra mim, que eu carrego até hoje comigo, é música. Porque em música, tem que estar nota 10. Tem que estar. Existe uma diferença audível, clara, entre uma coisa excelente, executada, e a mesma coisa, só que bem executada, você ouve. E você quer estar na excelente, você quer fazer um negócio. E é divertido, é prazeroso quando você... Música existe porque de alguma forma ela conversa com a nossa alma, de alguma forma ela conversa com quem a gente é como seres humanos, como é que a nossa fiação funciona. Então, quem nunca tocou ao ponto de conseguir tocar uma música que goste e tudo mais, confia em mim no que eu tô falando, mas quem é músico, quem já conseguiu a experiência de tocar uma música que você gosta, você sabe o que é isso. Então isso te bota numa mentalidade de ser excelente é possível, é legal e é o que eu deveria buscar. Eu acho que isso é muito importante. Então se eu fosse dar uma dica pra pais, é tipo, mano, bota o moleque pra tocar alguma coisa. Quando é criança, provavelmente vai ser alguma coisa tipo piano, porque é onde a mão cabe, né? Tipo baixo, guitarra, essas coisas não vai funcionar também. E baixo também, pra uma criança é muito paia, né? Mas existe um moleque americano, acho que o cara tem, sei lá, uns 12 anos, alguma coisa assim, o cara toca guitarra de um jeito que eu acho... Tem exceções, eu só tô dizendo, tipo, você tem, sei lá, 6, 7 anos, Sim. Esses anos bem formativos, não vai funcionar muito bem ali, entendeu? Uhum. Então, piano resolve, alguma coisa assim. E só não coloca uma coisa paia pra caramba, tipo, sei lá, flauta. Tipo, foda-se, flauta, cara. Ninguém liga pra isso. Tem que ser um negócio legal, é uma criança, sabe? Vai se destacar sofrendo bullying daí, coitado. Sabe? Você vai... Não faça isso. Mas isso daí se assemelha bastante até no negócio que, como se fosse indo mais pra área mais filosófica da vida, né? Um Viktor Frankl da vida em busca do sentido, sabe? Então, tipo, você dá um sentido pra pessoa pra ela querer correr atrás, né? Então, alguma coisa que alimente aquilo. Às vezes pode ser um esporte, às vezes o próprio xadrez, né? Inclusive tem até um parceiro nosso de nome. Esportes fazem isso, o xadrez faz isso. Tem um parceiro nosso de nome que se chama Rafa Chess, né? Não sei se já viu até o canal do YouTube dele, que daí o cara, hoje em dia, ele consegue se sustentar a partir do xadrez, coisa que ele não conseguia antes, né? Então ele conseguiu largar o emprego dele e hoje em dia ele vive do xadrez. Né? Então a pessoa conseguiu ter recompensa de simplesmente pegar uma coisa que era um jogo, um hobby, e conseguir sustentar, né? Então, sei lá, ele viu sentido naquilo e conseguiu ajudar a alavancar, né? E justamente isso, de buscar um a mais, de buscar além da média, né? Porque a escola nunca vai ser motivadora em nenhum sentido. Na verdade, até pelo contrário, né? A quantidade de incidência de bullying que tu vê hoje em dia, né? Que ainda mais de uma pessoa que estuda, né? O que mais sofre hoje em dia também é bullying e, sei lá... o próprio sistema escolar acaba sendo punitivo, que faz com que a pessoa ela queira fugir totalmente de responsabilidade, né? Mas eu acho que não precisa nem colocar o bullying na equação. Tipo, escolas não são estimulantes. Ninguém sai da escola pensando, nossa, como eu gosto de aprender, ou como eu gosto de me desafiar. Quase ninguém sai da escola sabendo o seu talento verdadeiro, ou sua paixão, ou qual que é o seu elemento fundamental. Tem um cara que eu adorava quando eu tava fazendo a transferência na minha cabeça de ser engenheiro para ser mágico, que era o Ken Robinson, acho que ele já faleceu. Mas ele falava muito sobre isso, de você encontrar o seu elemento, de você encontrar coisa que ressoa com você, e de como escolas matam criatividade, como você precisa de outras atividades para estimular esse pensamento criativo. E de que todo mundo nasce criativo, é só que a escola espanca isso para fora de você. Acho que é só o dia a dia mesmo, é só o ritmozinho ali, a padronização que você passa, e a ausência de outras coisas ali para você explorar, que basicamente mata esse teu espírito de perguntar, de ir atrás, de acreditar em você, de saber aprender, de saber o seu tempo. A maior parte das pessoas nem sabe aprender. Tipo, como é que eu estudo alguma coisa? Como é que eu aprendo uma habilidade? A maior parte das pessoas não sabe isso. O que eu acho, assim, surreal, porque para mim sempre foi natural por causa de música. Então, inclusive, quando você tem essa dependência também, como é que você vai pensar de outra forma, né? Como é que você vai buscar outra coisa? Você não sabe nem o que fazer.
Quando você não tem um reflexo criativo, como é que você vai desafiar ideias ao seu redor, sendo que você nem tem o reflexo de pensar de outras formas? Sabe, é triste quando você vê alguém que o cara não consegue sair da caixa. A maioria da população é assim, né? Tem uma frase, agora eu não me lembro o nome da autora, que ela fala que ela libertou 1.000 escravos, ela podia ter libertado outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Eu acho que a população, como um todo, ela está acostumada, né? Tem uma que é do... Acho que é do Guthrie, que eu lembro por causa de uma música do Épica, que ele fala que none are more hopelessly enslaved than those who falsely believe that they are free. Alguma coisa assim, eu não sei traduzir isso. Mas alguma coisa tipo, ninguém o mais profundamente escravizado é aquele que falsamente acredita que ele é livre, né? Ele não entende o que está acontecendo. Eu acho que é isso que acontece muito hoje no Brasil, acho que no mundo como um todo, né? E como você falou, poucas pessoas acabam despertando para esse libertarianismo, para essas ideias liberais. Eu vejo por mim, vejo por várias pessoas que eu conheço que o canal do Ideias foi fundamental para isso, assim, sabe? A droga de porta de entrada, né? Exatamente. Foi até meu exemplo, né? Tipo, já era liberal, assim, tudo mais, mas foi que, na verdade, até num episódio que tu tava fazendo, que daí mostrou, tipo, não, o SFL abriu vagas, né? Daí eu já segui o SFL, acho que há uns 2, 3 anos antes, só que eu nunca procurei de achar vagas, né? Daí eu, com muito esforço lá, pensei, putz, peraí, deixa eu fazer esse negócio aqui, deixa eu entrar, né? E hoje em dia eu tô aí, né? Gravando episódio, né? Sendo gestor de podcast, né? E conseguindo, tentando de alguma maneira espalhar liberdade através dessa parte audiovisual, né? E tudo começou a partir do momento que eu aprendi a fazer conta, né? Então, eu tinha meus 17 anos. Daí, nos meus 17 anos, eu tinha um professor meu de geografia chamado Mick, que era comunista. E professor de geografia. E ele, né, geografia ainda política, né? Aquela parte ali mais no terceiro ano, que é justamente de falar sobre mais questões socioeconômicas. E ele tava falando, eu vou mostrar pra vocês como é bom ser comunista, né? O lado bom do comunismo. E ele falando isso daí abertamente na sala de aula. Né? E eu vejo muitos dos meus amigos hoje em dia que eu tinha na época do colegial que são de esquerda, não tem mais contato, né? E eu acabei indo para um lado, tipo, totalmente aleatório, sabe? Porque até, por exemplo, eu ajudo a minha irmã, né? Minha irmã, ela tá ali nos seus 14 anos, e o que eu vejo até nos próprios livros de história, onde que estava citando sobre, né, o socialismo utópico, o socialismo científico, e também a questão, né, dos precursores ali da liberdade, né? Então, sei lá, você pegava ali o Montesquieu, Bastiat, tudo mais, Revolução Gloriosa. Então, tipo, tinha essas questões, mas era muito pincelado. Agora, tipo, a questão de ocupar, eu acho que de meia página. Agora, você pega a parte do socialismo em si, já tava ocupando umas 2, 3 páginas ali, explicando tudo certinho sobre como que era o socialismo, né? Então, eu sinto, pelo menos, né, que a escola até, de certa maneira, acaba incentivando mais isso e, por mais que possa evitar desse viés, né, os professores acabam incentivando isso durante a aula, como eu também senti isso, né? Só que eu vi que a conta não fechava, né? Então, peraí. Tá, o comunismo dá certo, tem que distribuir toda a renda. Tá, o que motiva a pessoa a querer fazer mais pra sustentar o outro que não faz nada, sabe? Então, tipo, a conta não fecha. E até o motivo que fez eu escolher psicologia não tem nada a ver, sabe? Eu gostava de filosofia, daí pensava. Até então, no terceiro ano, eu pensava que ia fazer engenharia eletrônica. Né? Até que um amigo meu falou sobre psicologia, daí pensei, legal, vamos fazer, né? E daí acabei escolhendo psicologia, porque gostava um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia. E assim foi. Mas a escola nunca me incentivaria a fazer isso, né? E só para não desviar tanto pela tangente, é o que eu sinto também pela questão de liberdade. Então, a escola não dá o mínimo incentivo de mostrar os dois lados. Ele mostra mais um do que o outro. Né? E zero responsabilidade, né? Porque, sei lá, o sistema de reforço e punição deles nunca foi bom. Eu acho que nem pretende ser, sabe? É uma questão totalmente, sabe? Estamos aí para provar Enem. Passou no Enem, tá ótimo ali o negócio. Cara, tu curtiu esse negócio aqui sobre, sei lá, teologia. Foda-se, não vai cair no Enem, sabe? Então, é o emburrecimento das pessoas, né? Mas assim, também uma coisa que é importante, que é interessante de entender, né? Volta àquilo que eu falei, né? O erro geralmente é as pessoas fazendo melhor que o que elas têm. Eu vivo falando disso quando eu falo, por exemplo, sei lá, a crise de 29.
Ah, não, mas o professor me ensinou isso. Mas teu professor também, cara, ele leu isso em 2, 3 livros que não citaram porcaria nenhuma. Todo mundo ao redor dele falou que era isso aí mesmo. E ele não conferiu nada. Não é que ele é mau caráter, ele não sabe o que ele tá falando, ele só tá repetindo alguma coisa. Por quê? Porque a pessoa que falou pra ele também tava repetindo alguma coisa. Tem uma coisa que deu um estalo na minha cabeça muito grande. Foi quando eu entendi a forma do Thomas Kuhn de pensar sobre filosofia da ciência, filosofia do aprendizado e tudo mais. Que o ponto dele, e o Rothbard fala disso, o Rothbard ele fala da visão Whig versus a visão Kuhn de ideias. Whig é os perucas, que é um termo britânico, e a teoria Whig da história, ou da história do pensamento, é o seguinte: todo mundo está sempre mais inteligente, melhor, e tudo está sempre melhorando. Então, seja lá qual for que existia 100 anos atrás, porque ela existia 100 anos atrás, ela é mais burra do que a atual necessariamente. Então, uma vez que você aprendeu a ideia moderna, você nunca precisa aprender as anteriores, porque elas são piores, foda-se. E, por isso, você nunca realmente precisa conferir as coisas, e todas as ideias que existem hoje foram amplamente debatidas e todo mundo concordou que, de fato, elas são as melhores e as corretas. Isso é uma completa fantasia, porque a teoria Kuhn, o jeito Kuhn de ver as coisas é... existe um certo paradigma, um certo jeito de pensar. E aí ele, conforme complexidades acontecem, ele vai não funcionando muito bem. E daí certas pessoas começam a desafiar esse paradigma, tentando encontrar novas ideias. E daí o que acontece? É um debate? Não. Elas são ostracizadas. Elas são excluídas do meio acadêmico, ou do meio de pensar, ou no mínimo polidamente informadas de que aquilo que elas estão fazendo não é aceitável. E algumas delas acertam em um novo paradigma que funciona melhor. E as pessoas do paradigma antigo debatem com o novo? Não. Elas ficam insistindo no anterior até que elas morrem. E daí as pessoas com o novo paradigma assumem. Debate quase nunca acontece. E dentro da academia, quase ninguém checa as fontes, as origens históricas ou as premissas básicas de ideias que eles possuem. Então, só porque um monte de gente acredita numa coisa, isso geralmente não quer dizer nada. Então, eu tenho muito essa visão Kuhn de pensar nas coisas. Então, assim, mas a escola faz isso de pensar mais no socialismo e tudo mais. Sim, porque todo mundo que escreveu esses manuais passou por esse processo. E daí, será que eles pararam para pensar, vamos ver os outros lados? Não, eles não questionaram se existem outros lados, ou se valia a pena. Eles repetiram o que eles ouviram. E as pessoas que ensinaram eles também, Você vai fazer um grande esforço para voltar isso para não mais do que umas 50 pessoas, geralmente muito menos, que estavam espalhando uma narrativa errada porque era conveniente. E eu gosto muito de fazer isso nos meus vídeos sobre a história de pensamento, por exemplo. Quando eu falo sobre a crise de 29, ou o plano Marshall, ou a ideia de monopólios, monopólio natural, ou a ideia de regulação, tipo, todas elas você consegue quando você vai cavando todas as fontes. Eu adoro fazer isso porque o Rothbard fazia isso muito bem. Quem conhece o Rothbard como autor sabe. Ele gostava de ir até o fundo de quem que primeiro falou nessa coisa. Ele sempre chegava e falava, não, mas foi esse canalha aqui que era um panfleteiro desgraçado, nem ninguém conferiu o que ele falou e só tocaram pra frente. Espalhando. E foi só no toca e vambora, assim. Então, assim, escolas hoje estão muito presas nessa inércia ideológica, digamos assim, nessa inércia de conceitos em que tá errado, mas não aparece ninguém ali na sala para falar alguma coisa diferente, e quando aparece, o reflexo é excluir essa pessoa. Não existe debate, sabe? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa aceitar. Tipo, não existe debate político no Brasil hoje. A esquerda não tá debatendo a direita, e vice-versa. Se você colocar 100 esquerdistas numa sala e falar o que conservadores acham, não vai ter mais que 3 deles que dão uma resposta aceitável. O resto é tipo, não, você não faz ideia de o que você tá contra. Só que o contrário geralmente é verdade também. Se você colocar, tipo, 100 eleitores medianos do Bolsonaro numa sala e falar por que as pessoas estão votando no Lula, não mais do que 5 vão conseguir dar uma resposta útil. Então não tem mais debate. Isso não está acontecendo há muito tempo e faz parte, democracias causam isso, porque você não precisa debater, você só precisa dos votos, dane-se. Mas isso acontece nas escolas também, isso acontece nessas discordâncias também. Quando alguém chega e faz essas perguntas básicas, o reflexo é ostracizar o cara.
Então você acaba tendo um pessoal que é os discordantes, daí toda tendência tem uma contra-tendência, uma coisa muito importante que eu aprendi com moda de todos os lugares. Toda vez que alguma coisa vira tendência, vai ter a galera do contra. Então assim, a gente vai ser a galera do contra até o ponto em que a gente vai hegemonizar a parada e virar a chave, e aí eles vão ser a galera do contra e a gente vai fazer a mesma coisa com eles. E tu acha, Rafa, que essa questão de ficar fechado num grupo específico, que nem os esquerdistas ficam, acho que isso também às vezes acontece com os liberais, né? A gente às vezes fica reunido num grupo fechado, discutindo ideias, e peca em levar isso para a prática, sabe? Eu até vejo ali, tu é filiado ao Novo, né? Quando que deu essa virada de chave para você, que precisava sair das ideias e colocar um pouco em prática? É que assim, primeiro, o reflexo humano é estar perto de pessoas que concordam com você. Certo? A maior parte do tempo, sabe? Você tem que ser um tipo único de ser humano para constantemente se colocar em situações desagradáveis. Sabe? Se alguém, tipo, constantemente faz isso na sua vida, a gente consideraria isso um sintoma, não um comportamento. Então já seria esquisito. Então não tem nada de errado per se nisso. A questão é quando vira patológico ao ponto de que você nunca entra em contato, né? Aí vira um culto, alguma coisa assim. Mas assim, tem motivos pra gente fazer isso. Tem motivos, inclusive, de medo por segurança física ou emocional para você fazer isso, né? Especialmente hoje, no mundo da internet, onde a pior coisa que você pode fazer é ter uma opinião. Então, muitas vezes é melhor você só ficar com essa galera lá e tudo bem. Que é o que libertários também defendem, de certa forma. Tipo, cara, que todo mundo só possa ficar com essa galera, sabe? É o que a gente gostaria de fazer e deixa cada um no seu canto e tudo bem. A gente interage conforme necessário. Então isso per se não tá errado. O problema é quando você não sai pra nada, né? Aí é foda. Mas também muitas vezes é porque a galera nem sabe o que fazer. E eu acompanhei isso ao longo dos anos, né? Eu tava em 2014, 15, eu tava em 2012, 13 no movimento, quando o que a gente fazia era ler artigo do Mises, postar no Facebook e debater. Por quê? Porque era o que a gente sabia fazer, ninguém tinha outra ideia. E tinha o Fraga, tipo, causando no YouTube e a gente olhando e falando, vamos não fazer isso, ele só toma processo. Tipo, a gente admira o que ele faz, mas não é uma coisa que eu gostaria, sabe? E com o tempo, pessoas vão tendo ideias. Isso é o processo de autopoiose de um sistema de comunicação, né? Isso é o processo de um sistema se criando, né? Ele vai se estimulando, você tem pessoas, objetos, ideias, você tem as provocações internas, esse sistema se conversa e cria respostas. Então você vai ter o avant-garde, você vai ter uma pequena porcentagem de pessoas que vai estar na ponta desse sistema tentando criar novas coisas, geralmente também não sendo muito bem recebidas por isso, mas essa é a vida. A maior parte vai estar ali quieta, repetindo as coisas de sempre, e você vai ter essas pessoas criando coisas novas. Então, assim, 2014, 15, 16, a moda era vamos criar um grupo de estudos. Pra quê? Eu não sei, mas é uma nova ideia. 16, 17, 18, a ideia era, vamos debater com os conservadores, ou vamos debater ideias maiores e tudo mais, então vamos sair um pouco. 17, 18, 19 era muito mais eleições, né, especialmente 18 e 19. 20, 21 foi um colapso completo do debate, mas você tem sempre novos metas, novas coisas entrando e o que é o fazer agora. Então, assim, a maior parte das pessoas vai acabar ficando em inércia porque não tem alguém para chegar e falar, faça isso. Que eu considero que é uma das minhas funções nesse movimento, sabe? A galera às vezes fala assim, mas Rafael, você é um professor? Eu falo, não, eu não sou um professor. Eu não quero ser um professor. O professor, ele te passa o conhecimento e você usa ele. Eu não quero fazer isso. Se você só, se eu tiver 20 milhões de inscritos e eu tô ensinando escola austríaca pra eles e eles só, aprendem isso e seguem o dia, eu falhei. Eu quero motivar pessoas a fazer coisas. Então meu trabalho não é ensinar, meu trabalho é inspirar. É por isso que eu digo que eu sou um bardo e não um professor. O meu trabalho é motivar vocês e energizar vocês e dar uma inspirada em que você pode ser alguma coisa maior e fazer. Então, por isso que eu acho muito legal quando o Rafa chega e fala, entrei no SFL por causa tua e tô aqui agora fazendo isso. É isso que eu quero conseguir fazer, sabe? Só que para isso você tem que ter um monte de iniciativas, você tem que ter um bag of tricks gigante de ideias, e então você precisa ser criativo e ter tendo um monte de ideias, e a maior parte delas vai ser estúpida, você vai sentir vergonha e querer se jogar numa parede de raiva, mas faz parte. E você tem que estar o tempo todo procurando coisas para trazer e jogar na galera, e falar, mano, façam. E a maior parte delas não vai encaixar com quem você é, porque é assim que as pessoas são. Então, aí eu venho e trago, tá aqui um monte de coisa de cripto, Bitcoin, etc, tá aqui um monte de coisa de eleições, tá aqui um monte de coisa de grupos de estudo, tá aqui um monte de coisa de ativismo, tá aqui um monte de coisa de discussões, eu tô sempre procurando coisas novas para ver o que encaixa, só que, de fato, a maior parte das pessoas não vai criar isso do nada, porque é assim que seres humanos são. E não tem nada de errado nisso, sabe? Eu não espero que as pessoas façam isso.
E uma coisa que eu acho até que afasta também o pessoal, assim, né, de adentrar mais talvez as ideias da direita, é a questão de. Eu esqueci o nome daquele filme, que é o cara que é avarento pra caralho no Natal. Ah, o Grinch, não. Não, não é o Grinch. É o que ele aparece lá, os três negócios lá do Natal, esqueci qual que é. Os três fantasmas lá do Natal e tudo mais. Tá, sei qual é. Então, Sei qual é. o que eu vejo às vezes, né, que a pessoa olha às vezes pra um cara de direita e pensa, esse cara é literalmente essa pessoa, avarenta pra caramba e que não quer nada com ninguém, sabe? E tem movimentos que eu defendo pra caramba, né, como também um que eu atendo voluntariamente, que é o Instituto na Ação, né, onde que eu faço psicoterapia literalmente de graça para pessoas que têm necessidade, né? E também, sei lá, um que a gente até entrevistou, que é o ALM, né? O Além de Mim, que é a Isa Almeida, ela faz esse negócio, que, tipo, é mostrar que, cara, liberal também pensa sobre isso, sabe? Não é uma coisa exclusiva da esquerda, sabe? Então, tirar essa exclusividade que eles tanto sequestraram, sabe? Então, a questão é que eu fico imaginando que, sabe, às vezes isso é uma coisa que você pode demonstrar que, olha só, tá fugindo um pouquinho dessa questão que somente a esquerda pensa, né, no coletivo, que somente a esquerda pensa nos outros, sabe? Não, a gente pensa em indivíduos. Mas eu acho que isso aí também é parte da estética, sabe? Tipo, você pode estar fazendo um argumento técnico, bonitinho, todo filosófico e tudo mais, mas muitas pessoas vão julgar por impressões ou por preconceitos. Isso entra também na estética, em o que você está comunicando, o que você é visualmente, culturalmente, de valores e tudo mais, como as coisas são percebidas. E assim, por exemplo, existe uma estética de esquerda. Eu te falo, uma guria socialista. Você já pensou num cabelo colorido, um piercing no nariz e, tipo, você já foi ali, entendeu? Agora se eu falo, alguém que votou no Bolsonaro, você já pensou no patriota com a camiseta da seleção, entendeu? Sim. Tipo, existem essas coisas assim, e a direita no Brasil, ela não existe há muito tempo, e ela ainda tá num processo muito embrionário de se criar, de se descobrir o que que é. Então, assim, tem algumas coisas que você associa largamente, que são a igreja, Bolsonaro, camiseta do Brasil, patriota, quartel, passeata. Motociata. Se associar essas coisas que a automático, né? estética. A estética do movimento que se criou. Tipo, a estética do novo hoje um pouco é considerada, tipo, sapatênis, reunião Faria Lima. E eu acho que isso tá começando a quebrar. Laranja também, mas eu tô dizendo assim, essas coisas mais negativas. Eu acho que isso tá começando a quebrar agora, a gente tá ficando com uma estética um pouco mais popular, mas isso demora, né? A pecha que colocaram em você. Então eu acho que a gente, que essa direita, largamente falando, em que a gente se inclui, afasta porque ainda é uma estética que só faz sentido pra gente, e é uma estética pouco variada, digamos assim, né? Você não tem... não é que nem um supermercado que tem 358 produtos diferentes de bolachinha. A gente não tem muitas variedades para oferecer hoje para quem tá de fora e não entende nada e já tá olhando de longe querendo já entender errado, sabe? A gente precisa melhorar nisso, assim. Isso é uma das coisas que eu, inclusive, tenho como um foco estratégico, digamos assim, a longo prazo, é desenvolver essa estética um pouco melhor, tipo anarcomarombismo, acho que é parte disso, por exemplo, de mostrar, assim, quem a gente é, não só pelas ideias, mas por ações, por criar uma cultura, por criar um estética, uma moda, um feeling, um frame, uma macro tendência de o que é isso. E, por exemplo, né, eu posso estar errado, mas eu sinto que hoje em dia a gente está querendo copiar muito o modelo americano de o bipartidarismo, sabe? Somente 2 partidos grandes e existem variações deles, só que nessas coligações, sabe? Então, por exemplo, existe o PT da vida, que destrói qualquer pessoa que tenta se opor a ela. Então, ou tu tá concordando comigo ou você é literalmente uma pessoa que não merece. E a direita que é totalmente desunida. Então apareceu agora um Bolsonaro, que simplesmente foi lá e conseguiu crescer nas imagens. E, tipo, não tem nenhuma imagem, não tem nenhum, sabe, alguma coisa assim que gera essa questão. E isso acaba justamente, às vezes, afastando, porque, né, se você olha de direita, vai votar no Bolsonaro e eu tenho tanto isso daqui que é contra o Bolsonaro, eu não quero, sabe? É uma questão muito mais, sei lá, talvez sentimental que a pessoa acaba se afastando, sabe? Não sei se é tanto isso, cara. Não sei se a gente tá copiando tanto o sistema americano, porque o sistema americano é um negócio bem único, assim, nesse bipartidarismo travado, impossível, assim. O sistema europeu é muito mais multipartidário, por causa de ser parlamentar também. Eu acho que a gente, por ser uma república presidencialista, talvez tenha um incentivo para aproximar do americano. Tá,
mas a gente tem uma amplitude de partidos grandes no Brasil. A gente tem 50 tons de esquerda agora, a gente tem algumas alternativas diferentes de direita surgindo, e eu acho que ainda não existe um debate político no Brasil. Acho que as pessoas não têm muito ideias, no geral, de maneiras que elas alinhem, elas acabam alinhando por preconceitos simples. Mas eu não acho que existe assim, essa tendência a um bipartidarismo, alguma coisa assim. Eu acho que isso vem muito mais do fato de que histórias narrativas em geral são bem e mal. Você quase nunca vê uma história onde existem mais do que dois lados. Então, porque é assim que histórias funcionam, é assim que elas são contadas. Eu, como um storyteller, como um contador de história, como um bardo, eu estudo isso bastante. Então, assim, quando esse é o normal de contar história, você sempre vai tentar falar, tá, mas quem é o cara bonzinho, quem é o cara ruinzinho? Aonde que eles estão se alinhando? Então, acho que talvez seja uma coisa, não vou dizer que instinto, porque eu não vejo nada no ser humano que obriga a isso, mas é a nossa cultura de como a gente pensa em histórias, que nos leva a pensar dessa forma. Mas eu acho que não tem nada inerente aí e tudo mais. E eu acho que o nosso sistema, por causa do nosso sistema eleitoral, a gente acaba virando uma coisa muito ad hoc mesmo, que é esse sistema maluco de eleição de legislativo que a gente tem, que gera uma porrada de partidos. Provavelmente a gente vai ter uma consolidação ao redor de uns 6 ou 8 maiores partidos nos próximos anos aí, mas eu não vejo isso colapsando para 2. Eu não consigo ver o centrão inteiro falando assim, vamos parar de ser uma coisa. Não, sempre vai existir. Tá ali para tentar vender alguma coisa. O parasita sempre vai estar ali, né? Ao menos que você mate o parasita ali e consiga exterminar totalmente a ideia dele, ele sempre vai existir lá. Mas é que, por exemplo, o que eu vejo muito que hoje em dia se resume ao discurso, né, presidenciável, é um discurso sofista, né? Então o gesto é a questão da maneira como que você fala, o que você fala. Mas toda política é isso. Se você tem eleições, você vai ter isso. Eu não sei se é presidencialista, parlamentarista. Se você tem eleições, isso vai acontecer, porque a melhor forma de você comunicar alguma coisa e mover as pessoas para votos, quando elas não têm como mudar de opinião, é desesperar todo mundo, ou ser populista. O meta do jogo é muito favorecido para isso. Uma das coisas mais estúpidas que você pode tentar fazer num debate político é debater uma ideia. Sim. Depende da maneira como que você passa, não? Se a ideia ela for apresentada de maneira talvez mais palatável... Vai ter exceções. Agora, enquanto você tá tentando debater uma ideia, eu te chamo de nazista. Sim. Eles atacam uma pessoa, É né? muito mais fácil, ideias. você apelar pro sentimental das pessoas. Porque assim, é por causa da regra do jogo. Não é uma relação contínua onde quem tá entrando pode sair. Então, assim, vamos opor isso a uma relação comercial. Tipo, várias vezes na semana você precisa ir no supermercado comprar alguma coisa. Em todas elas você pode ir em vários supermercados e comprar vários produtos diferentes. Claro, você não pode não ir porque você vai morrer de fome. Mas você tem opções, certo? E você não é obrigado a essa ou aquela, você pode ter dietas completamente diferentes. Então o produto tem que consistentemente entregar resultados para você, e ele tem que competir. Uma eleição você vota uma vez a cada 4 anos nos caras que te permitiram, em um sistema relativamente estrito de o que você pode fazer, e depois não ter o que fazer. Então eu não preciso continuamente te entregar resultados ou debater alguma coisa ou te educar. Tudo que eu preciso fazer é convencer pra você que aquele cara é literalmente Stalin. Então é muito mais fácil eu jogar na tua emoção e desesperar todo mundo e conseguir 50% mais um e ganhar, do que eu tentar educar pessoas. É por isso que durante a época de eleições é a pior época pra você ter um debate de ideias, é basicamente torcida. Debate de ideias acontece no ano ímpar. Que é quando você tenta crescer a tua base para depois ir pro combate durante a eleição, né? Durante a pré-campanha, né? Pré-campanha não tem debate de ideias. Mas aí é onde que fica um questionamento meu, sabe? Tipo, a pessoa não nota que não recebe, sabe? Tipo, lógico. Elas notam. Mas é que, assim, volta para aquilo que eu falei de a mentalidade que meus pais colocaram na minha cabeça de você consegue fazer coisas extremamente fantásticas, está 100% dentro da sua capacidade. Eu sempre achei que, tipo, não, eu posso criar um canal e montar um movimento que vai mudar significativamente o debate de ideias no Brasil. Eu sempre achei isso. Algumas pessoas vão achar que isso é desumilde. Eu não me importo com a opinião delas nisso. Eu só acho isso. Tipo, é o que botaram na minha cabeça e eu de fato fiz. Tô fazendo isso em algum nível, né? Não tem como mensurar exatamente, mas de alguma forma eu tô fazendo isso. Então, assim, eu tenho agência nisso. Então, pra mim, pra eu entrar nisso tudo e falar, vou me dedicar, vou trabalhar e tudo mais, faz sentido, porque o Ali falou.
o meu trabalho vai ter um retorno ideológico para mim, em mudar o mundo no que eu gostaria, e de fato já está acontecendo, e um retorno financeiro, eu ganho dinheiro com isso, é o meu trabalho hoje. Quase ninguém tem agência numa democracia. Então, é o paradoxo do eleitor, né? A coisa mais inteligente que você pode fazer como um eleitor é votar aleatoriamente. Porque qualquer tempo que você desperdice tentando entender o sistema ou os candidatos é tempo jogado fora. Você não tem agência no sistema. A coisa mais racional que você pode fazer é coringar completamente e cuidar da sua vida. Que é um sistema construído de uma regra idiota. Então, por que as pessoas são ensinadas a pensar que elas não têm agência quando elas podem ter, elas podem criar isso? Quando as pessoas são ensinadas a pensar que elas não têm agência, quando elas são ensinadas a ter uma posição passiva, e quando o custo de oportunidade para ela entrar e mudar o mundo é muito grande, porque ela vai se incomodar, pessoas não vão gostar, ela pode ser, e quanto mais ela crescer, sabe, tem uma frase de uma música chamada Shogun, dentro de um álbum chamado Shogun do Trivium, que ela me impactou muito, traga tudo que você trouxe para sacrificar, você vai perder ainda mais. E se você for bem sucedido nessa luta, você vai perder ainda mais. Então, num debate político é assim. Quanto mais você cresce, mais você perde. Então, mais você perde a sua independência, não independência, mas mais você perde a sua liberdade de ser um qualquer. Tipo, mais você é conhecido, então mais você vai ser um alvo. Mais você tem responsabilidades, mais as pessoas esperam coisas de você, mais inimigos vão virar o canhão deles em você. Então, quanto mais você cresce, quanto mais você se destaca em tentar mudar o mundo, mais você vai apanhar. E quanto melhor você vencer esses caras, mais você vai apanhar. Então, não é recompensador em vários sentidos. Eu sei que eu não estou sendo muito motivador, mas... Né? Sim, mas não existe um incentivo para... Antes de você ganhar qualquer coisa, tem todo esse custo. Sendo que o retorno financeiro ou emocional ou social disso não é muito legal. Então, qual é a decisão racional? Para de tentar. Então, quem está no poder continua porque para a maior parte das pessoas não vale a pena. E a realidade é que essa simetria é assim, é por isso que é tão importante formar comunidades, porque são essas comunidades que vão te dar esse apoio mental, de saúde mental e financeiro, e de admiração e de segurança, muitas vezes segurança física, para você fazer o que você faz. É por isso que é tão básico isso, a galera não entende isso, assim, e eu acho que é legal porque a galera, quando eles vão nos eventos, eles entendem isso, porque eles falam, tipo, agora que eu tô numa sala com 300 pessoas que acham a mesma coisa que eu, pensando bem, eu tô mais corajoso para falar o que eu acho. Então essas coisas são importantes. Então é por isso que, no extremo, são regimes autoritários que fazem isso, mas qualquer regime estatal, inclusive democráticos, fazem isso, no sentido de tentar isolar as pessoas o máximo possível. Porque o máximo de uma ditadura totalitária é impedir você de falar com o seu vizinho, porque vai que o teu vizinho te denuncia e você e toda a tua família morrem. Então, ninguém se comunica. Então, você nunca sabe qual é o real tamanho ou opinião das pessoas. Então, não existe coordenação. Mas, de várias formas diferentes, o Estado faz isso, porque é o que ele precisa fazer para sobreviver, mesmo que ele não conscientemente. Mesmo que esse não seja o objetivo consciente dos agentes, os Estados bem-sucedidos são os que melhor fizerem isso. Os que melhor desconvencerem as pessoas de participarem, ou criarem tantas barreiras que simplesmente não faz sentido. Então, acho que é por isso que as pessoas desistem do processo inteiro, porque o custo de oportunidade é muito alto, e elas têm muito pouca agência em mudar alguma coisa. E você precisa de uma mentalidade meio esquisita para conseguir quebrar isso, e não é todo mundo que vai dar certo, cara. Eu dei certo no que eu tô fazendo. Agora eu vivo falando com pessoas que não. Eu vivo falando com pessoas que tomaram processos, que tiveram que fugir, que tiveram várias consequências pessoais graves por causa disso, e, cara, é complicado. Então, é assim que a coisa se sustenta. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com.
Fico por aqui e bom episódio. Por exemplo, né? Você acha que foi o acaso, né, essa parte de você nunca ter sofrido essas questões, ou que na verdade, sei lá, sofreu e conseguiu se manter, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você acaba sendo um dos caras assim que, né, no YouTube tem muitos seguidores lá no YouTube, tem muitos inscritos e que te ajuda, né, tanto na parte financeira como também na parte de conseguir promover ideias, né, para as pessoas que às vezes não tem muito, né, já vi até um vídeo que você estava falando que tem tipo uma pessoa que acreditava que era de esquerda e tudo mais, e que até ouviu você falando sobre, eu acho que educação e mudou, né? Por que deu certo? Cara, tem várias coisas, né? Também assim, eu tenho o meu estilo, né? Eu não sou o cara que vai. Eu não sou tipo MBL, Nando Moura. Tipo, eu não aderi ao escrotismo como um método. Então, eu sou conhecido como cara de boa. Tipo, eu não treto com as pessoas. Então, eu não ataco, eu não. Eu tô aqui com a minha galera quieto. Então, isso me protege, digamos assim, porque eu não atraio um público que quer que eu vá pra treta. E eu não atraio o outro lado também que quer isso. Então, assim, mesmo a esquerda mais militante e tudo mais, eu sei que eles me consideram mais como o cara mais de boa ali, que nunca vai me encher muito o saco. O que eu não sei se eu gosto necessariamente de ser considerado assim. Mas eles sabem que eu sou o cara mais do plano de longo prazo que vai arranjar um problema pra eles lá na frente, que é o meu objetivo, na verdade. Então teve essa seleção. Teve o fato de que, assim, eu tô na internet falando da minha casa. Então, assim, né, eu até falo isso para as pessoas, tipo assim, o meu trabalho não exige muita coragem. Eu falo com a minha galera, eu tenho a minha galera liberal libertária, o meu trabalho é isso, então eu tô cercado de gente que concorda comigo o tempo todo, ou largamente concorda com a maior parte das coisas que eu faço. Eu não corro riscos. Eu não corro risco de perder o meu trabalho, eu não corro risco de ser ostracizado na minha universidade. Eu não corro risco de perder familiares ou amigos. Eu não tenho esses riscos, eu estou na bolha. Então, para mim é confortável, eu tenho baixos riscos, né? Por causa disso que eu acabei fazendo, e eu acho que tem a minha parte de eu saber alguma coisa de comunicação, de eu conseguir saber storytelling que vem do meu background, de eu ser mágico, de eu saber entreter essas coisas. Eu acho que isso me ajudou, eu acho que eu tive alguma medida de ter algumas respostas boas. Mas não sei, cara, acho que tem vários fatores aí que levaram a isso, tipo, um nicho também que eu peguei, sabe, também você pode dizer assim, deu certo quanto, sabe, tipo, ainda assim, a gente tem um resultado eleitoral não tão grande assim, só nesses últimos meses que eu voltei a ter algum crescimento expressivo, né, eu basicamente perdi 2020 a 22, foram 3 anos perdidos na minha vida, no geral, né, porque eu tive problemas pessoais, né, eu tive um quadro de depressão bem complicado. Então, assim, deu certo quanto, sabe? Claro, comparado à galera que tomou ameaça de morte, teve que parar de falar, sim, ok, eu tô bem. Mas ainda assim, recompensas, não sei. E financeiramente não existe. Se eu me elegesse vereador em uma cidade paia qualquer por aí, eu ia estar ganhando muito mais. É que, por exemplo, né, isso que eu acho interessante até na questão psicológica. A pessoa, né, tem essa questão de buscar recompensa, mas às vezes não é aquela recompensa que a gente vê que é tão almejada, mas realmente é aquela recompensa que a pessoa precisa, sabe? Então, né, uma pessoa com ansiedade, com insegurança, onde que acaba não querendo aquele negócio, porque justamente ela sente essa insegurança e que acaba se retroalimentando, sabe? Eu sempre pego muito esse exemplo do retroalimentar, porque eu vejo muito isso em caso clínico. Né? A pessoa ela tem medo Mas de... sistemas estáveis são sistemas que se retroalimentam, acaba sendo uma seleção por seleção natural, né? Tipo, você tende a ver muito mais os sistemas que são estáveis e não os que são estáveis, porque os estáveis capotam rapidinho. Você tem a ilusão de que tem muito mais. E, por exemplo, né, às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade de conseguir ver uma recompensa, às vezes, né, ou não é a recompensa que ela esperava, né, então ela tem um patamar muito alto, um desejo muito alto, e por não ter alcançado, ela objetivamente acaba se frustrando, né. Então, talvez, né, não sei se pode servir também como uma das maneiras que acaba dificultando, às vezes, a pessoa de conseguir, né, defender a liberdade, até na parte da universidade. Então, ela tem uma meta de, não, peraí, eu tenho que fazer, né, juntar uma galera e tudo mais, conseguir fazer um negócio, só que ela não consegue, né. E acaba desmotivando, né, ela, por exemplo, no meu curso, eu era completamente isolado.
Rafa, tu acha que um dia você vai tomar coragem, tipo, não digo coragem, mas a decisão de sair dessa bolha da internet e ir pro real, eu digo assim, meter a cara e ir como candidato, por exemplo, ir pra Mas eu vou me candidatar. Vai se candidatar? 24 eu concorro a vereador e 26 federal, sim. Vai ser uma experiência diferente, né, do que você está acostumado hoje. Tu vai pro estouro, assim. Mais ou menos. É porque também, assim, eu já tenho minha base, né? Eu já tenho minha base, então eu posso ficar confortável ali. Mas, assim, sempre que você tá... É que também é formas e formas, né? Tem várias formas diferentes de você levar uma ideia. Você pode tentar ir pro estouro e ir pra todo mundo de uma vez só e tentar encontrar alguma coisa e tudo mais. Só que o quão estável é isso? O quão consistente é isso? E são approaches diferentes, nenhum tá certo, nenhum tá errado. Tipo, você pode ter o grande ataque ou você pode ter o ataque constante. Então, uma coisa é você tentar ir pra, tipo, povão geral e, tipo, eu tô tentando convencer a maioria das pessoas e tudo mais. E não é a minha forma de pensar. Eu não tô dizendo que tá certo ou tá errado, tô dizendo que não é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é que eu gosto de falar com inovadores. Eu gosto de falar com os 5 a 10% da população que estão abertos a pensar em ideias um pouco mais complexas, pensar um pouco fora da caixa, e eles vão influenciar os outros ao longo de um longo prazo. Eu nunca fui o cara do atalho de tentar fazer alguma jogada agora que vai, uau. Porque é a minha forma de pensar, eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errado. Então não é a minha forma de pensar de falar assim, não, agora eu vou tentar levar libertarianismo de 1 milhão de pessoas para 100 milhões em 5 anos. Deve ter um jeito que faz isso? Deve. É possível, mas não é o meu reflexo. O meu reflexo é como é que eu posso adicionar, como é que eu posso ter um crescimento constante, saudável, ao longo prazo e eventualmente eu ganho, sabe? Eu sempre comparo isso, a diferença de você lutar contra o Francis Ngannou lutando do UFC, que é tipo 25 minutos tentando botar uma mão na sua cara. Se ele botar, você morreu. Versus o estilo do Khabib Nurmagomedov, que era, cara, todo mundo sabe o que eu vou fazer. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Eu sou um wrestler desde que eu existo, e eu vou tentar derrubar você, e ao longo de 25 minutos eu vou amassar você e acabou. E você sabe o que eu vou fazer, não interessa. E eu vou fazer isso. E eventualmente eu ganho. Então eu sou muito mais esse estilo do Khabib. E nenhum deles está certo ou errado, eu sou como é que eu sou. Mas eu tô voltando agora muito mais a tentar alcançar novas pessoas. É só que eu tô sempre tentando pensar assim, cara, como é que eu posso... Eu não vejo a sociedade como uma coisa só. Eu vejo como diferentes pautas, diferentes grupos. Então, por exemplo, quando eu falo de educação, eu não tô realmente tentando conversar com todo mundo. Eu não tô. Eu tô tentando conversar com quem tá puto com esse sistema. Então agora teve, o Lula cancelou o novo ensino médio. Então o meu argumento não é assim, em defesa do sistema anterior ou do novo e tudo mais. O meu argumento seria assim, gente, quase todo mundo que tá me ouvindo concorda que a escola não serviu pra praticamente nada pra você. Exceto coisas básicas, tipo fazer conta, escrever, etc. A experiência foi ruim e você não tirou quase nada disso. E, ao longo dos últimos anos, dos últimos 8 anos, teve essa mudança para o novo sistema e agora vai voltar. Então, em quase uma década, a gente conseguiu nenhum avanço. Qual você acha que é a probabilidade de, na próxima década, a gente conseguir igualmente nenhum avanço? Então, dado que você concorda comigo, e todo mundo que discorda comigo já levantou e foi embora, dado a galera que ficou e concorda comigo, vamos concordar que a gente precisa, na verdade, discutir não se a gente muda a carga horária de matemática ou de português, mas que a gente precisa discutir, tipo, refazer o sistema todo. Então eu tô querendo falar com essas pessoas, então vamos trazer eles, incorporar, vamos fazer alguma coisa, vamos crescer aqui, vamos resolver isso por uma aula. A partir do momento em que isso tá resolvido, isso já vira, tipo, comum, essa galera já está com a gente, eu tô pensando agora, tá, tipo, qual que é a próxima fruta baixa no pé pra eu pegar? Então, por exemplo, uma coisa que eu vi falando é tipo, cara, vamos conversar com a comunidade de homeschoolers. Mas são algumas dezenas de milhares de pessoas no Brasil. Primeiro que antes eram milhares, agora é umas dezenas de milhares. Segundo que é totalmente a nossa galera. Uhum. E com isso a gente consegue crescer e depois a gente vai ver outras pessoas. Tipo, eu nunca tô tentando ir pra milhões ao mesmo tempo. Eu tô tentando sempre pensar assim, cara, aonde que eu encontro 0,1% da população que tá pronto pra concordar comigo e entre falou esse argumento? Com isso nós vamos somando. Acho que eu também acho que tipo, forma mais eficaz também, né? Quando você define um público e vai nele com... eu não sei se é melhor ou pior, eu estou dizendo, é o meu estilo. Eu não sei se eu tô certo, eu posso estar errado.
É só que é o meu estilo, é o que eu gosto de fazer, quem eu sou como criador, como criador de conteúdo, e o meu reflexo é pensar que aquilo que você constrói muito rápido, cai muito rápido. Então, assim, se eu crio alguma ideia, eu junto um monte de gente ao redor de uma causa, e essa causa foi embora, e aí? Né? E agora? Né? O pessoal parou para entender todos esses valores, essas coisas, tipo, o quão sólido é isso que eu tenho? Então é melhor eu ter 100 milhões de pessoas que eu posso perder semana que vem, ou eu ter 1 milhão de pessoas que eu sei que é a minha galera e tentar adicionar mais 1 milhão em 2 anos. E vamos. Uhum. E não tem uma resposta certa. Só que aí cai cada um para um lado e é tipo, ainda bem que tem gente dos dois lados, vamos ver quem tá certo, eu acho. Uma hora a gente descobre. E até sobre, né, o tema em si que a gente pega, mas é que eu fico imaginando, né? Como que a gente consegue passar mais, talvez, esse senso de liberdade, sabe? Porque eu sinto, às vezes, que tem muita dificuldade do ANCAP médio de falar, não, o Estado tem que acabar imediatamente e tudo mais, e a pessoa olha com aversão, né? Naturalmente, ela vai olhar com aversão para isso, porque não consegue conceber que possa existir isso. Da mesma maneira que, às vezes, alguma pessoa pode ter insegurança sobre o porte de arma, porque, sei lá, né, vamos pegar ali variáveis, né? Que, não, um parente meu morreu por causa de uma arma, sabe? A pessoa tem aversão à arma, sabe? E quando eu... É, a galera que votou Lula porque alguém morreu no Covid, enfim, eu vou votar Lula, foda-se o Bolsonaro. Então, exato, sabe? Como que a gente consegue passar, talvez, mais essa ideia, né? Eu acho que assim, primeiro você tem que desistir do conceito que você vai convencer todo mundo hoje. Sim. Você não vai. Existe uma pequena porcentagem de pessoas que está disposta a ouvir aquilo que você sabe hoje pode... Então vamos tentar trabalhar com isso, sabe? Eu literalmente tive que tatuar isso em mim, tipo, eu aceito que eu não vou conseguir libertar todo mundo. Eu vou conseguir um pequeno grupo e eu quero inspirar outras pessoas a trazerem outros grupos e com isso a gente consegue criar alguma coisa, mas eu não acho que eu vou resolver isso sozinho. E tem várias formas, cara. A longo prazo, eu acho que a coisa mais importante é a gente criar os valores que são compatíveis com liberdade. Então, independência, autonomia, autossustentabilidade, tipo, como uma pessoa, tipo, você não depende de outros indivíduos para existir, ou você não depende de as pessoas gostarem de você, você tá confortável com discordar e ficar um pouco mais isolado com isso, você não vai só se dobrar a massa só para ser amado. E ter uma autossegurança, né, nisso, né, ter uma independência emocional nisso. É ter esse respeito pelos outros, é ter essa aversão à agressão, é ter esse amor por melhorar, por aprender. Eu acho que todas essas coisas são virtudes que são muito fortes para libertarianismo e que a gente precisa estimular na sociedade a longo prazo para ter essa base moral nas pessoas, para elas continuarem dentro de libertarianismo. Porque se você tem o contrário disso, você pode fazer todos os argumentos éticos e técnicos que você quiser, foda-se, não bate com os valores morais das pessoas. Eu acho que isso é básico. E é entender que, cara, tem momentos para discussões, assim, a gente não vai virar todo mundo amanhã, é muito difícil. Tem até que respeitar a janela de Overton, né? É respeitar isso, respeitar o momento das pessoas. E assim, é muito fácil você trocar de nacionalismo para socialismo, porque são ideias coletivistas, tipo, nacionalismo no sentido tacanho, tá? Não, tipo, um nacionalismo bom de, tipo, um amor pela minha terra, mas tô dizendo, tipo, de patriotismo tapado, tá ligado? Ou... muito fácil disso porque são ideologias próximas, todas são ideologias. É muito fácil você oscilar dentro de ideologias de força, ideologias de desenvolvimentismo. Os militares eram desenvolvimentistas e o Ciro Gomes é desenvolvimentista. Então é muito fácil, não é muito fácil, mas é mais fácil você ver alguém que era a favor do regime militar indo para o cara como um Ciro, do que esse cara virando libertário, de falar, não, peraí, cara, todos os meus conceitos base estão errados. Então a gente é o esquisito na sala. A gente que está dizendo... contra coletivismo, contra Estado, a favor de liberdades individuais e tudo mais, a ideologia brasileira é completamente contrária a isso. Então, vai demorar, sabe? A questão é o que a gente pode discutir hoje, como é que a gente pode trazer as pessoas hoje, e como é que a gente pode ir construindo alternativas também, porque também tem essa coisa, né? Você tá falando assim, se a gente tirasse um sistema inteiramente. A realidade é que a maior parte dos eleitores, a maior parte dos brasileiros, é a mulher traumatizada, sabe? Tipo, o pai dela batia nela, o primeiro namorado traiu ela, o segundo teve um filho com a irmã dela, e agora você é um cara bom que tá conhecendo ela e ela tá toda traumatizada com essa merda, e você tá tipo, não, mas eu sou um cara bom, confia em mim. Ela vai falar, não, Sim. eu só me ferrei a minha vida inteira, eu não confio em você, vai se ferrar. E é uma resposta perfeitamente lógica, é perfeitamente aceitável que isso aconteça, sabe? Então você vai ter que mostrar coisas.
Você vai ter que entregar algum resultado ali com liberdade em alguma coisa, fazer uma coisinha e mostrar assim, ó, a gente tá aqui, ó, você tá vendo que ficou bom? Vamos tentar fazer uma coisa um pouco maior. E vai crescendo. Não que eu ache que tem que ser assim, não que eu ache que a gente não pode... Porque às vezes a galera fala, então se ele pudesse acabar com o Estado hoje, ele não acabaria. Claro que eu poderia, claro que eu acabaria. Só que não tem. O fato é que... né? É realista que assim, a gente vai ter que mostrar resultados, e não só mostrar os resultados, mas ter as narrativas corretas de que esse é o resultado por causa disso, para então trazer e convencer as pessoas. Eu acho que uma das coisas... Eu acho que a maior parte das pessoas que vira liberal ou libertário, depois entende a ética. Primeiro ela gosta do resultado. Primeiro ela fala, porra, mas nos países mais livres tem mais emprego, tem mais segurança, tem mais renda. Pô, tô gostando, tá alinhando. E daí depois ela vai entender os valores e falar, pô, ainda bem que também são valores éticos muito bons. Mas eu conheço muito poucas pessoas que viraram libertárias porque elas começaram no argumento ético e depois foram pra economia. Geralmente vem de alguma revolta, alguma coisa assim, sabe? Então a gente vai precisar mostrar essas coisas e ir convertendo as pessoas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que qualquer cristão consegue entender. Eu acho que, assim, e mesmo os ateus conseguem entender a piadinha, né, que eu faço com isso. Eu falo, cara, olha, é o seguinte, se você é cristão, você acredita que literalmente o Filho de Deus veio pra Terra e falou umas verdades pro pessoal. Ele morreu, ressuscitou e todo mundo ficou tipo, sei lá. Tamo na dúvida. E depois de 300 anos, o Império Romano falou, tá, agora eu entendi. Então, assim, se tipo, o literal Filho de Deus levou um tempo pra ensinar as pessoas com coisas relativamente simples, tipo, não matarás, a gente não vai fazer isso rapidinho, sabe? Eu acho que todo mundo que é cristão consegue entender isso. Eu acho que todo mundo que é cristão consegue entender isso mais profundamente. E mesmo quem não é religioso vai falar, tá, eu entendi a piada. Vai demorar. Grandes mudanças ideológicas assim demoram e faz parte. E é por isso que a gente precisa se divertir no meio do caminho e ter uma comunidade boa pra conseguir participar disso. E a gente começa isso em casa, cara. Como eu falei, são os valores que meus pais colocaram na minha cabeça. Tipo, você pode, você consegue, seja independente, questione, estude, aprenda. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar, eu cresci vendo, tipo... Eu acho que esses exemplos de casa são muito importantes. Tipo, por exemplo, eu tinha os meus tios, né? Então, tinha um tio meu, que ele é o que abriu uma empresa. Ele tem uma ótica em São Paulo e tudo mais. E ele é o tio que, pô, ele tinha a chácara que todo mundo ia. Ele tinha o carro maneiro, ele era o tio que tinha dinheiro e tudo mais. Eu ficava tipo, tá, então tem os meus tios que eles foram trabalhar. Eles ganharam dinheiro, eles têm a casinha deles. Mas aquele tio é o que, ó, é o que foi. Então... eu acho que o caminho é esse, sabe? É importante você ter esse exemplo. Se você não tem em casa, se cerque deles. Traga isso pra perto, sabe? Evite aquela cultura do funcionalismo, que se todo mundo na tua família é funça, você nem vai entender o que é o dia a dia de alguém que tem que lidar com o cliente, tá ligado? Então eu acho que essas coisas de casa são muito importantes e vão formando a tua cabeça de como pensar nas coisas. E a gente precisa também valorizar essa parte moral, assim, de como isso vai moldando os seres humanos para depois entender valores maiores, né? O que eu acho engraçado, na verdade, também, que eu sinto muito que pessoas de esquerda defendem certos valores individuais e não sabem disso. Né? Sim. Então, por exemplo, a liberdade da pessoa ser quem ela é. Querendo ou não, isso é um valor individual, onde que eles, né, acabam camuflando de alguma maneira com o coletivismo deles, né? E isso também é uma questão até que a gente tinha conversado no episódio anterior com a Paty, né? Justamente sobre também essa questão da racial, né? Então, você fica vendo que as pessoas falam, não, pra você ser de esquerda, você, né, você não consegue ser a favor, né, dos negros sem ser de esquerda. Senão, tipo, você patologicamente é uma pessoa doente ali, que é racista e tudo mais, e sei lá o que mais a pessoa pode falar, né? Então... é como que eu falo, esse sequestro de movimento, sabe? A pessoa fala, não, você tem que ser gay, tem que ser de esquerda, sabe? Não, mano, você pode muito bem ser gay e ser você, cara. Sabe, tipo... mas isso volta pra, tipo, literalmente é tudo culpa nossa, sabe? Porque, assim, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a legislação... vamos lá, vamos pra realidade. A legislação 50 anos atrás é que mulher não era gente. Sim.
A legislação 150 anos atrás é que negro não era gente. Isso já foi lei. E quem levantou, no caso da escravidão, quem levantou coisa contra foram os liberais, mas a gente esqueceu dessa história e não conta ela, a gente precisa contar isso. Mas o ponto é, isso aconteceu. E aí o que aconteceu? E tinha gente que defendia isso, fazendo argumentos, tipo, tinha gente... Cara, tem todo um estudo dentro de medicina nos Estados Unidos durante a época da abolição que queria classificar o desejo de ser livre como uma patologia. Tipo... Isso aconteceu, tá? Ok? Ainda tem gente hoje que acha que ser gay é uma doença que tem que ser tratada. Até o DSM-3 era, né? Mas... Sabe, é recente. Isso só recentemente caiu dos manuais de psicopatologia, sabe? E tem gente ainda hoje que acha que é doença. Eu já atendi, quando eu atendi em psicologia, eu atendi um cliente. Ele demorou umas 10 sessões. Ele chegou a confessar crime, tipo, eu cometi uns crimes e tudo mais. Ele achou isso mais suave do que a grande revelação de que um dia ele pegou um cara. E na verdade era por isso que ele tava no consultório, porque era tipo, isso é uma doença, eu preciso tratar. E eu tava tipo, não. Você literalmente não. Quer dizer, você tem outros problemas, mas isso não é um problema. Mas ele achava que era isso, sabe? Então assim, e quem falou sobre isso? Quem que foi lá e abertamente falou... Tá tudo bem, eu estou aqui para defender você, eu estou incluindo você aqui e eu estou te dando espaço. Foi a esquerda. E aí tem um reflexo estúpido do outro lado de falar assim, como nós somos contra a esquerda, então a gente tem que não fazer isso. Sim. Porque a gente precisa tomar a outra posição. Tanto que, tipo... Aí fica meio surreal. Ao ponto em que, cara, a gente tá num debate tão estúpido ultimamente, em que assim... Cara, eu sempre que eu vou lá no meu canal, eu falo assim, tipo, gays são gente. Tem gente que fica tipo, acho que o Rafael está se rendendo ao discurso progressista da esquerda, porque ele está começando a discutir... Fudido! Eu falei que gay é gente. Tipo, porque o cara acha que, tipo, porque você entrou no assunto, Sim. você está no lado dos caras. E tipo, você entende... que ao não falar desses assuntos e não incluir essa galera e discriminar dentro do seu movimento quem fala disso, você está dizendo pra essa galera que eles não são bem-vindos? E daí os caras vão tudo pra esquerda e você fica tipo... claramente isso mostra que LGBTs têm uma tendência de ser esquerda. Vai tomar no cu. Tipo, eu acho que isso é uma das coisas mais estúpidas que existe no movimento hoje. Eu realmente tilto de raiva com isso. Então, assim, o pessoal criticando a questão do... Eles estavam querendo diminuir a questão do trabalho escravo ali do Rio Grande do Sul e tal. Tipo, gente... Tipo, cara, é trabalho escravo, velho. Você defende a liberdade, tipo... Gente, sabe? Ou que nem, tipo, teve uma recentemente que eu falei do Vivier, que ele queria um negro no STF e tudo mais, eu tava falando, tipo, gente... é legal, amplamente falando, ver pessoas de minorias que foram reprimidas legalmente no passado. É legal ver essas pessoas alcançando posições de poder, porque mostra que a gente está superando problemas passados, né? E para essas pessoas que participam dessas minorias, você vê uma pessoa numa posição de poder, também faz você se sentir bem, porque você pensa, tipo, eu consigo. Porque eis alguém que é como eu que conseguiu. E, cara, teve gente com dificuldade de entender que eu falei isso, porque teve gente me acusando de ser esquerdinha por falar isso. Eu fiquei tipo, caralho, sabe? Não era pra isso ser um conceito complexo, mas tem gente que acha. Então, assim, se essa galera cai pra esquerda, isso é 100% culpa nossa. 100%. Porque tá plenamente no nosso controle como movimento parar de fazer uma idiotice dessas. É só que a galera escolhe insistir por puramente eu preciso tomar posição contrária. Ser contra isso, né? Tipo... Não. E que é um ótimo exemplo também, a gente tem um cara que foi, né, liberal, que é o Luiz Gama, né, que o cara conseguiu uma posição fodida pra época que, na verdade, ainda existia escravidão, né? Então, mano, o cara conseguiu uma posição... Cara, eu preciso fazer isso, cara. Isso tá na minha lista gigantesca de coisas de faça isso um dia, por favor, é estudar toda a história da abolição e como os liberais atuaram nisso e falar, cara, foi a gente que foi atrás disso aqui. Sim. Não foi o socialista, foi a gente que foi atrás disso aqui. Porque não basta você ter feito, você tem que contar a história, certo? E essa história tá perdida. Sim. Se você perguntar se você, tipo, passa uma prova no ensino médio hoje, tipo,
quem aboliu a escravidão, quem foram as pessoas mais influentes na abolição da escravidão no Brasil? Cite 3 nomes. Cara, é mais provável sair Lula do que algum dos abolicionistas, para começo de conversa. Segundo, você pergunta assim, eles eram largamente de esquerda, direita, conservadores, liberais ou centro? 70% vai responder esquerda. Não existia esquerda no Brasil. Sim. Esses caras não estavam aqui pra fazer isso. Só que a história tá perdida. É que eles defendam que seja a esquerda, né? Mas isso daí eu vejo que é um problema também até no próprio Estados Unidos, né? O pessoal demoniza republicanos. E alguém vai falar, mas é que tinha um cara de esquerda no Brasil. Vai tomar no cu. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Não, sim. É que a questão que eu fico imaginando, né? Isso se passa também nos Estados Unidos. O pessoal hoje em dia, que é mais woke, né? Que é o pessoal mais novo, que pensa que democratas que defendem as minorias. Não, nada a ver, cara. Se olhar minimamente um livro de história dos Estados Unidos, você vai bater lá que, olha só, os republicanos que ajudaram, né? Toda a questão contra... Assim, pra ser justo, os partidos mudaram muito ao longo do tempo. Sim. Mas o meu ponto é, tipo... Tá, vamos lá. Qual é o sistema político e econômico dos lugares onde negros são mais ricos? Países socialistas ou países capitalistas? Ou mesmo dentro dos Estados Unidos, ok? Onde o negro nasce pobre. Quais são os estados onde é mais provável ele sair dessa condição? Califórnia, Illinois, Nova York e New Jersey... ou Texas, Flórida e Wyoming? É, o norte, né? Não tô dizendo tipo o norte. Não, sim, hoje, mas tipo... Hoje tipo, seria o Texas, Flórida, Texas, Wyoming, esses mais livres aí. Uhum. Ou esqueci qual que é. Ou tô moscando de estados aqui dos Estados Unidos, mas enfim. A questão é que, sei lá, né? E todo mundo que era da Guerra da Secessão lá, o Sul era democrata, né? Mas é que partidos mudaram muito ao longo do tempo. Tipo, o Partido Republicano hoje não é nem o mesmo. Tipo, o Partido Republicano hoje não gostaria do Eisenhower. Eles rejeitariam o Eisenhower. Porque o Eisenhower tava falando, tipo, esse negócio de entrar em guerra pra todo mundo e ter um complexo militar gigantesco, sei lá. E ele foi, tipo, só o comandante supremo das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Sim. Hoje seria, tipo, se o McKinley ainda estivesse vivo, ele ia estar falando, esse comunista aí. Eu tô falando de um cara, tipo, dos anos 50, 70 anos atrás. Acho que seria isso. Não sei se você tá já encaminhando pro final, mas ali eu queria que o Rafa só finalizasse assim. O que a mentalidade libertária ela pode oferecer hoje como solução para os problemas políticos e econômicos atuais? Na teoria a gente sabe, mas tu acha que tem como casar isso com a prática, sair um pouco do mundo das ideias? Acho que eu ofereci a ideia de que, assim... acho que quer saber um insight básico. Tipo, vamos manter uma coisa super básica. Sim. O que uma ideologia libertária poderia oferecer hoje é falar para as pessoas: parem de usar a palavra governo e Estado. Comecem a usar a palavra políticos. Toda vez que alguém fala assim, Estado deveria fazer, para de usar a palavra Estado, fala políticos. Porque assim, você fala assim, o Estado vai fornecer uma educação de qualidade para as pessoas pobres do Brasil. Muita gente vai achar bonitinho. Aí você fala, não. Políticos vão fornecer uma educação de qualidade para as pessoas pobres do Brasil. Todo mundo já vai ficar tipo, não. não vai acontecer. Eu acho que puramente a gente lembrar que são humanos com todos os seus defeitos e problemas e incentivos, já é uma coisa legal. Ou assim, puramente você falar assim, tipo, vamos ficar nas frases de efeito mesmo. Se uma ideia é boa pra caramba, ela não precisa ser obrigatória. Eu acho até que mudando esse termo, como você falou, quando você muda para políticos, a pessoa ela já pensa como eles vão fazer isso. Quando você fala Estado, tipo, subentende, não é ela que tá pagando, né? Eu sempre falo, gente, o Estado não é uma coisa, ele não existe. Ele é uma ficção mental que a gente criou pra dar nome a alguma coisa, mas não existe um Estado com uma capinha que sai por aí voando e resolvendo problemas, ou causando. O que existem são políticos. Eles são os que, de fato, existem no mundo e fazem coisas. Quando você entende isso, você fica tipo, temos um problema. Bom. E, Rafael, você gostaria de complementar mais alguma coisa, de talvez falar uma coisa que você acha que seria importante, assim? Bebam água.
Importante. Mas pra finalizar, Rafael, teria 3 livros assim que você recomendaria, que você acha que seria 3 importante? Qualquer livro de introdução à análise do comportamento, escolhe qualquer um, tanto faz. Eu tô tentando responder coisas que, assim, tipo, 6 lições, todo mundo vai falar isso. Sim. Eu quero sair da casinha um pouquinho, tá? A ideia é essa. Então, isso... Eu gosto do livro Pra Escolher, do Milton Friedman, porque eu acho que é um livro de introdução bom. Ou Capitalismo e Liberdade, eu acho que, na verdade, é melhor. Mas eu acho que é um livro bom de introdução, assim, para as pessoas, pra sacar alguma coisa. E... se for pra quebrar a cabeça da galera um pouco, eu vivo falando do The Beautiful Tree, então esquece isso aí um pouquinho. Vamos falar do outro. Só tem em inglês, mas é o The Case Against Education, do Bryan Caplan, que ele faz uma análise estatística de quanto do ganho salarial das pessoas vem da educação delas e quanto vem do diploma. Então ele tá tentando medir, e o que ele chega à conclusão, spoilers, é que mais ou menos 70% a 80% do ganho salário das pessoas não tem nada a ver com o que elas aprenderam no ensino delas. Então é legal quando você vê um contrarian, um cara discordando só por discordar e estando certo, você olha e fala, puta merda, cara, quantas outras coisas por aí que a gente acha que, não, óbvio que é isso, e não é isso. Sim. Perfeito, então. Rafael, eu gostaria de agradecer, né, de você estar aqui fazendo episódio conosco. Espero também outras oportunidades, né, de a gente poder gravar talvez no futuro. Obrigada pela disponibilidade. Claro. E é isso, né? Até um próximo episódio, Ferreiros. Até mais, Ferreiros.